Boa noite, meus amigos. Estamos recebendo a Beth, nossa amiga expositora, e a nossa amiga Nicássia também, nossa amiga expositora, que vieram passar para a gente com muita alegria, né? Estamos todos muito contentes. O tema manifestações inteligentes e físicas. Nossa! Fiquei maravilhado com esse tema. Muitíssimo obrigado, minhas amigas. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando e você também, vocês, né, também. Gratidão, por gentileza, é com vocês. De 20 a 40, é com vocês, amigas. Boa noite a todos. Boa noite, Beth. Boa noite, amigos. Então, iniciando com uma prece, levando o pensamento ao mais alto, aos nossos mentores, aos mentores do SEAC, que estejam aqui conosco, nos amparando, nos inspirando, para que possamos entender da melhor forma o estudo desse trechinho do Livro dos Médiuns, e que assim seja, graças a Deus. A gente vai dividir a nossa live em 2 pedaços, né, Nicássia? A Nicássia vai falar o capítulo 3, e eu vou falar o capítulo 4, né? Então, tá bom. É com você, Nicássia, é do Livro dos Médiuns, né? É a segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 3 e 4. Pois é. Nós tínhamos falado anteriormente sobre as manifestações físicas, né? Dando continuidade, nós vamos fazer essa palestra baseada no capítulo 3 e 4, que fala sobre as manifestações inteligentes, né? E conforme nós falamos, manifestações inteligentes e manifestações físicas, que é a parte que a Beth vai falar, né? E como nós falamos, as manifestações espirituais, elas são de todos os tempos, né? Sempre existiram. E faz parte da natureza do ser humano esse desejo e essa necessidade de intercâmbio, né? Existe esse intercâmbio, sempre existiu, e entre o mundo visível e o mundo invisível. E também falamos que a doutrina espírita começou a partir da observação dessas manifestações em determinado tempo, né? Iniciou-se com as mesas girantes, que foi considerado uma intervenção inteligente de uma potência oculta, e por isso despertou a curiosidade de Allan Kardec e de outros estudiosos, né, para estudarem e descobrir sobre essas manifestações, que foi a partir das mesas girantes que iniciou, então, a doutrina espírita, né, a doutrina espírita, né. E as mesas girantes, na época, elas poderia ter sido considerado, por exemplo, foi dado como solução para esses fenômenos, né, que poderia ser uma manifestação, poderia ser explicada pela possível ação de uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido qualquer. Mas vieram muitos outros fatos que demonstraram que essa solução era insuficiente para aprovar toda essa manifestação, né? Era uma teoria que não era suficiente. Então, esses fatos consistem, na verdade, numa prova inteligente, né? Dada pelos fenômenos. E, como todo fenômeno inteligente, deve ter uma causa inteligente por trás, né? E aí, tornou-se evidente que, mesmo admitindo a ação da eletricidade ou de qualquer um outro fluido, havia a presença de uma outra causa,
né? E foi aí que eles foram estudar. E qual seria essa outra causa, né? Qual era essa inteligência? Como se davam os fenômenos, né? Como acontecia? Curioso, né? Para a gente ficar pensando, nossa, como será que acontecia, né? No começo aquelas mesas giravam, ela através de uma inteligência oculta que dava uma ordem e elas obedecia. E a partir daí, dava respostas, né, para as perguntas que as pessoas faziam, eles tiveram que fazer um código, né, uma quantidade de pancadas que a mesa dava, era para uma resposta sim ou não, enfim. Para que essas manifestações inteligentes, para que uma manifestação seja inteligente, ela não precisa ser convincente, segundo a doutrina dos espíritos, né? Ela precisa ser espiritual ou sábia, não precisa. Basta ser um ato livre, voluntário, revelando uma intenção ou correspondendo a um pensamento, né? Por exemplo, eles até deram um exemplo de um pipa, né? Um papagaio, um pipa, que geralmente as crianças brincam nas férias escolares, né? Eles vão empinar uma pipa e a pipa, ela obedece à direção do vento. Para onde o vento leva ela, ela vai, entendeu? Se houvesse uma manifestação inteligente dando ordem para a pipa, ela poderia ir para a direita ou para a esquerda, independente do vento, na qual direção que o vento ia, né? Se girasse para a esquerda rápido ou lentamente, obedecendo às nossas ordens, teríamos que admitir, não que o pipa tivesse inteligência, mas que tinha uma inteligência por trás, orientando o pipa, né? Dando essas ordens, né? Para que ela obedecesse essa inteligência, né? Foi o que aconteceu com a mesa, né? Nós vimos a mesa girar, mover-se, elevar-se, né? E dar várias pancadas com um pé ou com outro. Então, obedecendo um efeito inteligente. E daí, existem duas obediências de ordens, dois motivos, né? Digamos assim, duas perspectivas que podemos obedecer, né? Ou perguntar. Que seria a primeira, seria a obediência das ordens dadas, né? Alguém dava uma ordem e a mesa se movimentava, né? No lugar e dava respostas, né? Ela poderia se apoiar em três pés e batia, enfim. E ela dava uma determinada número de pancadas para indicar uma resposta, né? E muitas vezes ela passeava por todo o aposento, ela levantava, né, erguia-se, ia para frente, para trás, e sempre executando diversos movimentos, né, que os assistentes ordenavam. E o segundo era por meio da pancada, né, principalmente através de estalido no interior da madeira. Olha que coisa, como que poderia uma mesa fazer tudo isso, né? Ela tinha, assim, os espíritos que estavam ali movimentando ela, dando a ordem, essa inteligência oculta, fazia com que houvesse esses estalidos dentro da madeira da mesa, né? E ali, ela poderia imitar barulho de tambores, de fuzilaria, poderia também fazer ruído de serra elétrica, serrando, né? Serra, elétrica não, assim, qualquer serra, serrando. E também, ouviam-se vários ritmos de músicas, né?
dessas mesas. Olha que coisa interessante. E isso foi, assim, a gente ficou muito, nessa época, muito curioso para saber como que acontecia tudo isso, né? E foi exatamente isso que chamou muito a atenção do pessoal, e aí começou, então, Allan Kardec foi investigar, né? Foi investigar as causas, né? Enfim, esse acontecimento das mesas girantes aconteceram em todas as partes do mundo, não foi só na França, nos Estados Unidos, na Europa, em várias partes do mundo teve esse fenômeno, né? Eles observaram esse fenômeno. E a partir daí foi estudado seriamente para descobrir-se, então, as verdadeiras causas. E aí surgiu também um novo sistema de interpretação, né, atribuindo a inteligência manifestante ao próprio médium, né, porque há necessidade da presença de um médium de manifestações físicas para que esses fenômenos aconteçam, né. E aí associou, então, essas manifestações, esses ruídos, esse movimento à manifestação de um médium, né? Ao interrogante, tinha alguém que ficava interrogando, ou mesmo aos assistentes. No meio dos assistentes, poderia também ter alguém que pudesse estar colaborando com essas manifestações. E toda a dificuldade estava em explicar como era que esse fenômeno acontecia, né? Então, se perguntava, mas como, né, pode acontecer? Como que o fato realmente acontece? Está todo mundo presenciando aqui né, um movimento da mesa, todas essas manifestações, mas como que acontece? Isso que é curioso, né? Isso aí que a gente vai depois analisar com calma como que tudo isso acontece. E à medida que o tempo foi passando, foram aperfeiçoando essas manifestações, essa comunicação, né? E foi aperfeiçoando até chegar na escrita. Então, houve muito estudo, muita mudança de tática, de estratégia para poder aperfeiçoar todas essas comunicação. Teve, inclusive, um outro fenômeno que aconteceu, deixa eu só verificar aqui direitinho, num navio da Marinha Imperial Francesa, nos mares da China, todo mundo estava se ocupando das mesas girantes, né? Foi um fenômeno que aconteceu lá também. E aí, resolveram evocar o espírito de um tenente que já havia falecido fazia 2 anos. E ele veio e respondeu muitas perguntas ali das pessoas que estavam presentes e que começaram a fazer perguntas, enfim. E aí, em determinado momento, ele chamou uma pessoa, né, e falou para essa pessoa que ele estava devendo uma determinada quantia para um determinado capitão da Marinha ali presente, e que era para a pessoa pagar para ele, porque ele morreu devendo esse valor. E aí foi chocante, porque o capitão confirmou que realmente ele ficou devendo esse valor, e ninguém sabia, até o capitão já tinha esquecido desse fato, né? Mas aí foi lembrado naquele momento, e tudo isso só foi o quê? Uma confirmação de que os espíritos se manifestavam. E aí a escrita e essa comunicação foi se aperfeiçoando, né? Até chegar na escrita. Eles colocavam uma prancheta com uma caixinha lá, uma mesinha,
e amarrava uma caneta. Eu sei que ele foi se aperfeiçoando até chegar na escrita direta, né? E aí a comunicação era escrita, sem interferência de ninguém. E, por fim, resolveram descobrir que se existia uma inteligência que escrevia, não havia necessidade de nenhum apêndice, né? De nenhuma mesinha, de nenhuma cestinha, de nada. Bastava colocar a caneta na mão do médium, que a pessoa, no caso o espírito comunicante, iria escrever através do médium, e o médium não precisava nem, não passava pela percepção, né, pela inteligência do médium, aquilo que estava sendo escrito, porque era mecânico. O espírito usava a própria mão do médium para escrever, né? Era uma coisa, assim, muito interessante. Então, através do tempo, né, com o passar do tempo, eles aprimoraram bastante essa escrita, e desde então as comunicações, né, não tem mais dificuldades para acontecerem, né? É necessário apenas que exista, o método que existe é apenas numa uma reunião de pessoas sérias que se encontram com essa finalidade, com esse desejo para poder receber essas comunicações. Então, era essa minha parte que eu queria falar, eu passo para a Beth dar continuidade, então, sobre as manifestações físicas. Muito obrigada. A gente ainda vai para o capítulo 4, que tem por título Da Teoria das Manifestações Físicas, como a Nicássia falou, né? Como que isso acontece? Tem, né, uma causa inteligente por trás, mas fisicamente, como isso ocorre? Então, aqui, por isso que é a teoria das manifestações físicas. Como que os espíritos atuam sobre a matéria, como conseguem mover uma mesa, como a Micássia falou, né? Essas mesas girantes, elas levitavam, elas giravam, batiam com as pernas no chão, emitiam estalos, pancadas, né? Deu-se o nome de tiptologia. Lá no Livro dos Espíritos, na introdução, na parte 3, Allan Kardec, inclusive, escreve que as mesas girantes foram uma série progressiva de fenômenos que deram nascimento à doutrina espírita, né, Nicássia? Olha que fantástico, né? Foi o início, né, desse estudo todo, e foi observado pela primeira vez na América, apesar de, né, ter sido febre lá na Europa, e aí lá a gente lê no Livro dos Espíritos, né? Apesar de ter sido observado, estudado pela primeira vez na América, diz assim, se renovou nesse continente, renovou, não é que começou lá, porque a história, escreve Allan Kardec, prova que esse fenômeno, das mesas girantes, inclusive, remonta à mais alta antiguidade e se produziu acompanhado de circunstâncias estranhas, como, né, como a Nicássia explicou, como ruídos insólitos, pancadas, sem uma causa ostensiva conhecida, não é que alguém pega, né, um bastão e bate, né? E aí escreve Kardec, no século XIX. De lá, né, desde as primeiras manifestações mais ostensivas lá na América, esse fenômeno se propagou rapidamente pela Europa e outras partes do mundo. Mas então, como é que os espíritos atuam sobre a matéria? Como conseguem, como movem uma mesa? E é isso que a gente aprende nessa parte do Livro dos Médiuns, né? Bom, o perispírito, né, nós temos um perispírito que é um corpo intermediário, um corpo energético, semimaterial, e que liga o espírito ao corpo físico. E após o desencarne, esse perispírito acompanha o espírito e continua com a sua forma humana. Continua sendo semimaterial. E aí Allan Kardec diz que esse perispírito semimaterial exerce uma ação mecânica sobre a matéria. Ele disse que foram observadas
mãos fluídicas transportando objetos. Mas no caso das mesas girantes, não é um braço, né, perispiritual de um espírito que move a mesa. Então, como isso acontece? Todo o universo é formado de fluido universal em diferentes condensações. Aqui a mesa, né, tem uma condensação muito grande. Pega uma geleia, é menos condensado, pega um copo de água, menos condensado ainda, né? Um vapor, né, é mais diáfano ainda. Então, todo o universo é formado de fluidos mais ou menos materializados. E aí, Kardec explica, para levantar uma mesa, o espírito colhe no fluido universal, né, mas no fluido do médium, que mais tarde deu-se o nome de ectoplasma, o que é necessário para dar uma vida factícia à mesa. Esse é o termo que ele usa, vida factícia. O que é uma vida factícia? É um corpo, um objeto, que não tem vida própria, mas que momentaneamente se torna animado. Então, a Kardec até dá um exemplo assim, por exemplo, uma pedra, né, que cai lá do espaço. Qual é a força que atraiu a pedra, que animou a pedra para essa movimentação? É a gravitação. Ou se a gente coloca limalhas de ferro e coloca um ímã, essas limalhas de ferro vão ser atraídas ou vão ser repelidas, né, conforme o polo do ímã. E isso é uma vitalidade momentânea. Isso é o que Allan Kardec chama de vida factícia. Não é que a mesa pensa, mas ele até faz uma comparação. É como se a mesa fosse uma bengala, a pessoa pega uma bengala na mão, a bengala se move. Mas não é a bengala que se move sozinha, é a mão do homem que move a bengala. Então, a mesa se move não por vontade própria, mas pela vontade do espírito. E a mesa animada por esses fluidos, o fluido, né, que se desprende do espírito, mais o fluido universal, mais o fluido do médium, é uma combinação desses fluidos, o espírito, por intermédio do seu perispírito, que é semimaterial, move a mesa. E Allan Kardec, inclusive, fala que para levantar objetos pesados, o espírito chama outros espíritos para o auxiliarem, né, para doarem esse fluido. E espíritos superiores que já estão muito desmaterializados, né, o seu perispírito já é muito sutil, ele não consegue nem fazer essas movimentações da mesa. Ele pede ajuda para espíritos menos evoluídos, né, que estão numa uma escala evolutiva mais baixa, porque esses espíritos ainda são mais materializados, eles têm essa força física, né, nos seus fluidos, é como se fossem carregadores. Então, a gente vai viajar, a mala está pesada e pede ajuda de um carregador que é fortão, que está acostumado, né, a carregar esses pesos. Mas a causa da movimentação da mesa é a vontade do espírito. Como a Cássia falou, né? Uma causa inteligente, porque os efeitos são inteligentes. E o fluido, ou seja, o fluido do espírito, o fluido universal, então ele pega o que lhe convém no fluido universal, e mais o fluido do médium de efeitos físicos, que é o ectoplasma, a junção desses três fluidos é um instrumento, né? É o que faz a mesa mover, mas a vontade está no espírito. Então, Allan Kardec fala, esse instrumento fluídico, essa junção de três tipos de fluidos, substitui os músculos, por exemplo, de um carregador encarnado.
E aí esses fluidos movimentam a mesa, movimentam outros objetos, mas que, né, tudo isso é necessário, tanto a vontade do médium, como essa combinação de fluidos. E essa doação fluídica, né, esse ectoplasma que o médium fornece, pode ser voluntário ou pode ser involuntário. Tem pessoas que têm tanta produção de ectoplasma e se tornam médiums de efeitos físicos e nem sabem disso, são médiuns inconscientes. Os espíritos utilizam, né, esse fluido. E essa doação de ectoplasma varia de médium para médium. Pode ser também mais abundante ou menos abundante, conforme o estado físico do médium. Se ele está cansado, se ele está doente, se ele está com fome, ele vai produzir menos. O médium cheio de vitalidade vai produzir mais. E esse ectoplasma também fornecido pelo médium, de forma voluntária ou involuntária, né, inconsciente, pode ser mais ou menos combinado com esses fluidos, tanto universal como o fluido do espírito, ou seja, a combinação se dá de forma mais eficaz ou menos eficaz, dependendo do tipo de fluido que o médium fornece. Tem várias cores desse ectoplasma, várias propriedades, vários pesos. Então, o fluido universal, também diz o Allan Kardec, é o agente principal das manifestações. Desses três fluidos, o que mais pesa aí na movimentação, o que mais consegue, né, eficácia na movimentação da mesa é esse fluido aí, né, universal, que recebe essa impulsão do espírito, né, essa vontade do espírito. Esse espírito pode ser encarnado ou desencarnado, porque a gente vê até, né, casos de médiuns de efeitos físicos que doam tanto ectoplasma que, por conta própria, eles conseguem entortar colheres, né, como o Uri Geller, né? Então, resumindo, o espírito satura a mesa com seu fluido combinado com o fluido universal mais o fluido do médium. E aí, a mesa ou qualquer outro objeto fica momentaneamente vivificada, é uma vida factícia, né, momentânea, e obedece à vontade do espírito, e aí a mesa se move. E o que é esse ectoplasma, né, que o médium fornece? É uma substância semimaterial, fluídica, fria, úmida, viscosa, né? E é moldável, pode ser diáfano, transparente, pode ter um brilho variável, e é expelida pelos médiuns, produzindo esse fenômeno mediúnico de efeitos físicos. E aí, né, esses espíritos podem ser até materializados, é o perispírito deles que se materializa. E aí esse perispírito, né, pode ser visto, ouvido, tocado pelas pessoas, né, que estão presentes. E também esse ectoplasma é muito usado na mediunidade de cura. E o ectoplasma foi muito pesquisado no passado por grandes cientistas, mas por outros nomes, não se dava, né, o nome de ectoplasma. O Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vida, Pensamento e Verdade, explica que no século XVII, os alquimistas davam nome a esse fluido que o médium fornece, o médium de efeitos físicos, ou o que se fala hoje de ectoplasma, davam um nome assim, ó, Mysterium Magnum, ou então matéria-prima, não usavam o termo ectoplasma. No século XIX, apareceram muitos médiuns de efeitos físicos, que foi realmente o chamariz, né, para que se estudasse a comunicação do plano espiritual.
Na codificação espírita, Allan Kardec não usou a palavra ectoplasma, mas ele variava, às vezes ele falava em fluido cósmico universal, às vezes falava em plasma. Esse termo ectoplasma foi cunhado em 1894 pelo fisiologista Charles Richer. Foi prêmio Nobel de Medicina em 1913, para designar, né, essa curiosa matéria esbranquiçada que parecia sair do corpo dos médiuns. Esse fenômeno se chama ectoplasmia, ou seja, materialização de espíritos, de objetos. Ectos significa por fora. Plasma significa moldado, formado. O Richer pegou esse termo lá da biologia, porque na biologia tem um termo chamado ectoplasma. É uma porção que fica dentro da célula, debaixo do citoplasma, né? É um fluido gelatinoso que fica no interior da célula. Mas esse termo ectoplasma acabou se consagrando no meio espírita e no meio científico, né? Em 1897, o Gustave Gelée foi fundador do Instituto de Metapsíquica Internacional, fez um livro chamado Resumo da Doutrina Espírita. Ele descreve o ectoplasma. É uma substância branca ou acinzentada, plástica, de grande mobilidade, e que gera essas materializações de entidades metapsíquicas. Em 1976, o espírito André Luiz, do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado pelo Chico Xavier, escreve uma sessão de materialização. E o André Luiz fala, na verdade, não é o espírito que se materializa, mas o ectoplasma do médium adere no perispírito do desencarnado. E aí André Luiz explica que o ectoplasma é uma pasta flexível, uma geleia viscosa, semilíquida, expelida pelo médium, através de todos os poros, com mais abundância pelos orifícios naturais, né? Boca, nariz, orelha, particularmente a boca, as narinas e os ouvidos. E a boca é o maior orifício do corpo por onde sai, parece um pano, não sei se quem se interessar, procura na internet, lá tem muitas fotos de doação de ectoplasma, de materialização, né, de entidades. É como um pano, assim, que cai no chão, porque a gravidade atrai, o ectoplasma é matéria, tem peso, tem muitas fotos na internet. E o André Luiz explica que nessa sessão de materialização, esse ectoplasma escorria em movimentos reptilianos, sabe, ondulantes, como réptil, acumulando-se na parte inferior do organismo do médium, assim, nos pés, né, onde apresentava o aspecto de uma grande massa viva e tremulante. E aí ele fala, né, que é uma matéria que está entre a matéria densa e a matéria perispiritual. Não é tão densa como o corpo físico, mas é mais densa do que o perispírito. E aí, né, o André Luiz falou, o Allan Kardec explicou que o médium precisava dos 3 fluidos, né? O fluido dele, o fluido cósmico universal e o fluido do médium, para movimentar a mesa. E aí André Luiz fala que numa materialização são necessários 3 elementos essenciais. O fluido A, que são forças superiores sutis da esfera espiritual, é o fluido do espírito. O fluido B, que são recursos mediúnicos, é o ectoplasma do médium, e também dos sustentadores da sessão de materialização, e o fluido C, que é o fluido da natureza, que é o fluido cósmico universal. E o Dr. Ricardo de Bernardi explicou que o fluido A, do espírito, é o mais puro. O C, que é o do fluido cósmico universal, que é da natureza, é o mais dócil. E o B, que é fornecido pelo médium, é capaz até de estragar uma sessão de materialização, de impedir uma sessão de materialização. Se a pessoa, né, tem maus pensamentos,
se ela tem vícios. Então, é essa qualidade do ectoplasma, né? Que se combina de uma forma mais fácil ou mais dificultosa com o fluido do espírito e com o fluido universal, né? Tudo isso para fazer a mesa se girar, né? A mesa levantar. Então, agora nós vamos passar para a Nicássia, né, Nicássia? A gente vai finalizar, né? Então, está certo. Então, está aí explicado como é que o fenômeno acontece, né, Beth? Através da vontade do espírito e manipulando todos esses fluidos que envolve o objeto, e aí ele manipula, né, esse objeto através de toda essa ferramenta, né, digamos assim, que está à disposição dele. E é isso, muito obrigada a todos pela atenção. Então, vamos agora finalizar a nossa palestra e vamos então serenando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração e vamos elevando o nosso pensamento até Jesus, o nosso mestre querido. Vamos agradecer a ele pela oportunidade que tivemos na noite de hoje de trazer todas essas informações, que assim a gente vai desvendando esses mistérios todos, né, através da doutrina espírita, de como se processa todos esses fenômenos. Obrigada, Jesus, pela tua sustentação, pelos teus ensinamentos, e fica conosco, mestre, mais uma vez. Fica conosco durante toda essa semana. E te agradecemos, a Deus nosso Pai, agradecemos aos nossos benfeitores espirituais que nos dão toda a sustentação para que toda essa tarefa se realize. E que nós agradecemos também ao SEAC, essa casa bendita, né, de amor e caridade, ajudando a caminhada de nós todos através da informação, da instrução, através de todo esse trabalho que existe nessa casa, nos auxiliando, né? Nos ajudando na caminhada. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos e obrigada pela participação, pela presença de todos e todos aqueles que ainda vão assistir a gente. Boa noite.